Todos acharam? Diga assim, achei. Quem não achou, diga assim, espera, pastor. Ninguém vai dizer que eu sei, mas eu falo porque vai que tem algum corajoso e diga, espera, pastor. Atos capítulo 6, estarei lendo na NVI. Nós temos aí dentro de um período compartilhado uma temática que é esta que está aparecendo aí para vocês, Atos para você. E chegamos agora ao capítulo 6 e vamos observar aquilo que nessa narrativa lucana o Senhor nos ensina. Diz assim o texto bíblico: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra, e assim como o Senhor já tem compartilhado conosco durante esse tempo, onde temos, ó Deus, apresentado a Ti nossos corações, temos ouvido a Tua palavra cantada, a cada momento deste culto, sabemos que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Mais uma vez, rogamos que o Teu Santo Espírito, Ele continue tendo total liberdade de poder falar com cada um de nós, ajuda-nos a compreender e aplicar, ó Pai, cada princípio em que a Tua palavra, assim, Senhor, nos mostra, assim, Senhor, nos coloca diante dos nossos olhos, acima de tudo, nos expõe o coração. Que o Senhor nos ajude e o Senhor nos conduza, nos dando um tempo agradável nesta noite de reflexão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, antes de entrar propriamente no texto, eu quero aqui relembrar para vocês uma situação em que eu vivi na minha infância, não faz muito tempo, mas eu lembrei de algo assim, ao olhar para esse texto que eu falei, eu vou compartilhar guisa de introdução. Quantos aqui tem memória afetiva, aquela memória lá da infância, que você lembra que viveu com seus pais? Certamente todos nós temos. Eu lembro-me, quando eu tinha por volta de uns 7 anos de idade, que meus pais, foi meu pai ou foi meu tio, aí eu não tenho bem certeza, eu sei que eu estava com os meus primos, isso eu lembro, que nós fomos em um circo. Foi a primeira vez que eu entrei no circo. Aquele circo que chegou na cidade, e era atração, uma cidade pequena, e todo mundo ia aos sábados para assistir, então, os espetáculos que aconteceriam naquele circo. E eu lembro-me que naquele dia, eu estava com os meus primos, e aí começou todo o espetáculo, os palhaços, aquela coisa toda, e de repente chegou a hora dos equilibristas. E eu lembro-me que a gente estava como criança, sentado em umas cadeiras assim à frente de madeira, e aí chegou um rapaz, e ele começou então a jogar bolas para o alto, olhava para um lado, pegava aqueles negócios, jogava para cima, batia com o pé, e eu achava aquilo extraordinário, meus olhos piscavam. De repente ele pegou um prato, com aquela vareta, pequenininha, e ele colocou a vareta embaixo do prato, e ele começou a rodar, e aí ele foi, colocou no local, pegou outro prato, começou a rodar, colocou no local, pegou uns 4 pratos, começou a rodar, aí chamou 4 crianças, tirou a vareta e deu para a gente ficar segurando, e uma das crianças fui eu ficava olhando aquele prato rodando, e eu falava, como que ele faz isso? Eu tentava entender o que estava acontecendo, e o prato ia caindo, eu desesperado, vai cair, eu com medo de cair, ele vinha, rodava novamente o prato, aquele prato continuava rodando.
De repente ele troca as varetas, coloca nas varetas maiores e ele vai rodando, e todo mundo que estava ali assistindo, aquele malabarista de repente entra em desespero, porque ele vai aqui para um lado de um prato e o outro está quase caindo, e o pessoal começava a gritar, vai cair, e ele corria para cá e rodava esse prato, corria para o outro, rodava de novo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque é justamente isso que está acontecendo no capítulo 6. 12 homens tentando rodar pratos, com grandes desafios. Eu quero propor, refletirmos nessa noite, a seguinte realidade: a diaconia é dever de todos. A diaconia é dever de todos. Não é apenas daqueles que estão desesperadamente tentando não deixar os pratos caírem. A diaconia é para todos nós. Nós vemos dentro desse texto em que nós lemos uma realidade de uma igreja que ela está grande, ela está gigantesca, os seus desafios eram enormes. Quando a gente olha para esse texto, no nascimento da igreja primitiva, foi algo maravilhoso, meus irmãos. A maneira como Deus fez esta igreja crescer, Deus estava trabalhando de várias maneiras, de uma maneira poderosa na vida dessa igreja, e diz o texto que diariamente pessoas se voltavam para o Senhor, eram convertidas pelo Senhor. Veja, para que você tenha noção, Lucas faz questão de relatar o extraordinário crescimento da igreja. Observe, capítulo 1, versículo 15, diz que mais de 120 pessoas estavam reunidas em um lugar, a igreja estava reunida e ali estava orando ao Senhor. No capítulo 2, depois da pregação do Pentecostes, quase 3.000 pessoas se convertem, ingressando a esta igreja e fazendo parte dessa igreja. No capítulo 4, no versículo 4, diz que quase 5.000 pessoas então estão agora ingressando para essa igreja depois do sermão do apóstolo Pedro. No capítulo 5, no versículo 14, Lucas agora não menciona mais o número, mas diz que crescia mais e mais a multidão de crentes. No capítulo 6, no versículo 1, em que nós lemos, diz que multiplicava-se o número dos discípulos. Essa era a realidade da igreja. Era uma igreja que estava crescendo muito, e Lucas faz questão de narrar que esta igreja estava assim, para que os irmãos tenham noção. A última contagem, que é Atos 4:4, revela que havia um número de quase 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. John MacArthur, ao estudar sobre esse texto e comentar sobre esse texto, ele diz que aproximadamente, não apenas eles, mas outros comentaristas também dizem, que havia naquela ocasião, em Jerusalém, naquela igreja, uma igreja de uma condição de aproximadamente 20.000 pessoas. Essa era a realidade daquela igreja no início, no seu nascedouro. Deus estava atuando de forma extraordinária, convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo por vir, usando homens e mulheres que estavam dispostos a compartilhar o evangelho, estavam dispostos a cumprir a missão. Então essa era a realidade daquela igreja. Porém, quando nós lemos o texto, no versículo 1 nos mostra que o crescimento da igreja havia produzido alguns problemas administrativos. É muito claro, e qual eram os problemas? Lucas diz, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles murmuravam, queixavam-se, que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Meus amados, a característica desta igreja era uma igreja muito diferente. Quando a gente volta às páginas da tua Bíblia aí, e você lê comigo, lá no capítulo 4, a partir do versículo 33, diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam dinheiro na venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuía segundo a necessidade de cada um. Não havia necessitado entre eles, mas a igreja começou a crescer. A igreja tomou uma proporção que fugiu do controle humano, porque era uma ação divina, e era necessário agora a liderança da igreja tomar algumas iniciativas para que a igreja pudesse caminhar dentro do propósito pela qual ela fora estabelecida, que era continuar pregando o evangelho de Cristo Jesus. Então os apóstolos, cientes dessa verdade, eles então tomam algumas iniciativas. Mas o versículo diz que Lucas nos mostra que essa igreja primitiva, ela consistia não apenas de judeus,
mas ela consistia também de dois grupos: judeus nativos, conhecidos como os hebreus, de fala hebraica, e judeus estrangeiros, conhecidos como helenista, de fala grega, ou judeu da dispersão, ou da diáspora. Foram judeus que foram espalhados em um determinado momento, que nasceram em uma outra cultura, nasceram dentro de uma outra realidade de país, mas manteram-se judeus. E esses judeus estão agora em Jerusalém, fazendo parte daquela comunidade. Só que era um judeu não apenas de fala grega, mas era um judeu de cultura diferente. Não era um judeu como o judeu que se convertera ali e que mantinha algumas coisas ainda da lei, que Paulo com muito esforço foi trabalhando na vida das igrejas. Que fora necessário ter um concílio no capítulo 15 para determinar algumas posturas. Mas esses judeus de fala gentílica, ou judeu de fala grega, esses helenistas, eles tinham cultura e uma fala diferente. E aí começou a haver entre aquela igreja uma discussão entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. E a reclamação deles é que as viúvas desses judeus de fala gentílica, que falavam o grego, estavam sendo esquecidos nessa distribuição diária, como acontecia. Vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e à medida que cada um tinha necessidade, eles iam então socorrendo. Então havia esse contexto ali dentro dessa realidade de igreja, e os apóstolos eles precisavam agir. E olha que interessante, esses judeus de fala grega, helenística, eles já estavam presentes no Pentecostes. Aliás, eles são frutos do Pentecostes. Porque todo judeu, quando celebravam o Pentecostes, a festa da colheita, eles vinham para Jerusalém, para essas celebrações. O povo judeu é muito festivo. E aí nós já vimos no capítulo 2, quando Pedro é então tomado pelo Senhor para explicar o porquê do milagre das falas, das línguas inteligíveis que estavam sendo esboçadas no meio daquela multidão, e todos ouvindo as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Inclusive quem estava ouvindo algumas maravilhas de Deus no seu próprio idioma era o povo helenístico. Quer ver? Leia comigo aí no capítulo 2, versículo 11, veja lá se não tem esse povo que está reunido, que se convertem. Capítulo 2 de Atos, versículo 11, vai dizer assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna. Haviam judeus que vieram de outras culturas para o dia de Pentecostes e ouviram as maravilhas de Deus e se converteram. E dentro desses judeus havia algumas viúvas que decidiram não voltar mais para a sua realidade cultural, para a sua realidade de vida, de um outro país, mas permaneceram em Jerusalém, o centro religioso, para serem assim acompanhadas e assistidas. E o judeu, muito bem informado, pelo que a lei assim os orientava, cuidavam muito bem das viúvas. Mas durante um período que fora passando, diz que então esses homens começaram a reclamar de que essas mulheres não estavam sendo assistidas. Portanto, meus amados, à medida em que crescemos e os anos vão passando, precisamos se atentar para alguns perigos que rodam toda e qualquer organização eclesiástica. Nós corremos os mesmos perigos. E eu tenho aqui um desafio de relatar para vocês aquilo que o texto nos propõe, e o desafio de olhar para o coração pastoral e não permitir que a mensagem ela tenha um teor pessoal, mas permitir que a mensagem tenha um teor bíblico. Esse é o meu desafio. Olhar para a realidade desse texto e mostrar para nós, como comunidade de fé que aqui estamos reunidos, que nós também corremos os mesmos riscos, como sim uma organização eclesiástica, de começar alguns rodar os pratos demais e ficar correndo para um lado e para o outro, sem permitir que esses pratos caiam, mas é inevitável, eles vão cair. Eles irão cair, se a igreja não entender o seu dever diaconal, ou o seu dever de diaconia. Aliás, à guisa de curiosidade, o texto em que muitos utilizam para mostrar a instituição do diaconato é aqui, mas eu não vejo que é aqui. Ele acontece um pouco mais à frente, veremos isso.
A palavra diáconos não aparece aqui, o que aparece aqui é a palavra diaconia, serviço. E aparece por 2 vezes no texto. Aparece tanto no versículo 1, como aparece aí também no versículo 4. E a diaconia é para todos. Nós vimos que aqui foram escolhidos 7 pessoas com características bem peculiares para ajudar os apóstolos dentro da distribuição diária, para ajudá-los dentro das necessidades que ali estavam. Mas eu quero continuar, usando uma frase, uma expressão de um autor que escreveu um livro chamado É Necessário Voltarmos para uma Nova Reforma. Charles Swindoll, ele escreveu um livro falando a respeito de uma igreja desviada que precisa de uma nova reforma. E dentro deste livro, Charles Swindoll, ele diz assim, ele faz uma afirmação dizendo assim: algumas igrejas são como icebergs. E ele então define o que é iceberg. Iceberg é uma grande massa de gelo flutuante que se desprendeu da geleira e que flutua sem rumo aos mares, às vezes encalha junto às costas e rompe-se da geleira e flutua em direção da maré, onde o vento os leva. E aí o Charles Swindoll também diz que esse iceberg, à medida que o vento vai levando, e à medida que ele vai encalhando em alguns lugares, em algumas costas, alguns detritos começam a se apegar a esta geleira. E ele diz que a igreja tem algumas que é dessa forma. Alguns detritos vão se apegando a esta geleira e eles são necessários ser tratados e trabalhados. Porque senão o iceberg, ele tem a tendência de perder vigor o quanto antes. Então, queridos, eu quero convidar você nessa noite a olhar para nós como esta igreja. Uma igreja que não é como um iceberg, mas é uma igreja que tem vivido como organismo vivo, crescido saudavelmente, mas que precisa ter cuidado com algumas questões que são necessárias serem observadas. E esse é o nosso desafio, esse é o meu e esse é o seu desafio. Então veja, o crescimento excepcional estava quase desviando a igreja do curso. A igreja primitiva estava a ponto de desprender do essencial, daquilo que ancora e sustenta, que é a palavra de Deus e a oração, para flutuar como um iceberg sem rumo aos mares pelos interesses pessoais. Essa era a queixa. Vocês deixaram de assistir às viúvas, mas porém eles deveriam olhar para aquilo que era essencial, para aquilo que a igreja fora fundada, com um compromisso da mesma. A ação social era importante, e é tão necessária, que a gente olha para o texto e percebe, sim, os apóstolos agindo para que as viúvas fossem assistidas. Mas a gente não pode trocar, queridos, aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus e a oração. E essa igreja, pelo um crescimento excepcional que estava acontecendo, estava sim correndo um grande risco de se desprender da palavra e da oração. Então até aqui, à guisa de introdução, nós vimos que a igreja primitiva, ela não é uma igreja perfeita, como muitos a julgam ser. Ela tem os seus problemas, mas seus problemas que foram resolvidos, que tiveram uma atuação diretamente de uma liderança madura, em que deu direção para que os problemas daquela igreja foram resolvidos. No capítulo 5, por exemplo, encontramos problema na vida de um casal, e o problema que encontramos ali é um casal que é hipócrita e mentiroso. Graças a Deus, na PIB Cubatão não tem ninguém hipócrita e mentiroso. Só em Capim Grosso. Mas não é só isso. Quando nós falamos sobre Ananias e Safira, eu falei para vocês que essa é uma estratégia de Satanás, onde estava tentando distrair os apóstolos, ou estava tentando destruir a igreja, não apenas com a perseguição, mas também trazendo para dentro da sua comunidade de fé, dentro do seu contexto religioso, um casal que não está cheio do Espírito, mas cheio de Satanás. E no capítulo 6 agora surge algo também que vem para destruir a igreja, e aqui eu quero então começar a estar sinalizando algumas coisas para vocês. No capítulo 6, Lucas nos mostra que correu em meio a esse crescimento fenomenal uma outra circunstância que o diabo propôs para destruir a igreja, chamada murmuração. Murmurador é quem está descontente com o que Deus está fazendo. Crente murmurador é uma praga.
E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. O texto bíblico diz que eles começaram a murmurar. Eles começaram a se queixar. E para que vocês tenham noção, a murmuração é algo tão diabólica que ninguém suporta. Ninguém suporta, gente. Você já experimentou dormir do lado de um ar-condicionado, ou o ar lá em cima, pingando aquela goteira assim em cima, a noite todinha, você consegue dormir? É o mesmo efeito da murmuração. Nada tá bom. Se faz calor, tá ruim. Se chove, tá ruim. Se faz frio, tá ruim. Se a igreja começou, tá ruim. Se o culto tá demorando, tá ruim. Se o culto é rápido, tá ruim. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu tive uma experiência nas minhas férias com meu irmão William. Meu irmão, ele gosta da roça, como o nosso amado irmão Joaquim. E lá na Bahia, a gente tem um hábito, aliás, ele tem, eu não. Ele vai para a roça e ele cria abelhas. E ele sabe onde tem um monte de abelha no meio do mato. E ele chegou para mim, ele me chama de baianinho e falou assim: Baianinho, vamos furar uma abelha, porque lá na Bahia a gente fala furar a abelha. A gente vai tirar o mel da abelha. E eu, metido corajoso, eu falei: vamos. E aí ele colocou toda aquela roupa para se proteger, chegou próximo da abelha, e quando eu comecei a ouvir aquele negócio, meu irmão, eu falei: William, eu corri, fiquei uns 500 metros, menos, a uns 200 metros, escondido, sentado na sombra, e eu ouvia o zumbido da abelha. Miguel, coloca para mim. Eu quero que vocês ouçam por 1 minuto. Cadê a abelha que eu trouxe, homem? Solta da caixa aí, os crentes, vocês ficam aí, por favor. Solta aí. Não? Aumenta, pode aumentar. Vai ficar a noite toda, a gente vai ouvir isso. Bom, faz bem. Pode tirar, amigo. Você sabia que às vezes é assim que a liderança se sente? A palavra hebraica, a palavra grega para murmuração ou murmurar é gugusmos. A ideia desta palavra é murmúrio, resmungar, falar em particular, falar em voz baixa, falar secretamente, ruídos de abelha. O povo de Israel fez isso com Moisés, gente. O povo reclamou, estava no Egito, Deus libertou depois de 430 anos que aquele povo lá estava, veio para o deserto e começou a murmurar falando: não tem carne, lá a gente tinha saudade do pepino, a gente tinha saudade da cebola, a gente tinha saudade de tudo. E Moisés ouve aquele povo murmurando. Leia depois textos como Êxodo capítulo 16, versos 7 e 8, leia Êxodo capítulo 17, versículo 3, leia Números capítulo 1, Números capítulo 27, esse é um povo murmurador. A palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso da terra, e teve uma hora que ele tacou o cajado na roça. Ninguém aguenta. É disso que Deus quer tratar o nosso coração, irmãos. A diaconia é serviço de todos nós. É meu, é seu. O coração murmurador é coração que está descontente do que Deus está fazendo.
do que Deus está sinalizando. Deus está libertando o povo lá do Egito, está trazendo para uma terra que manda leite e mel. Eles passam por alguns desafios, porque Deus estava maturando o coração daquele povo, para que o conhecesse. Aquele povo está reclamando. Deus fala: eu vou mandar carnes que vão sair pelas narinas de vocês. Esse é o desafio. É eu e você olharmos para esse nosso coração e dizer para Deus: Deus, me dá, Senhor, um coração onde esteja, Senhor, contente. Contente com aquilo que o Senhor está realizando na minha vida, no meu contexto de igreja. E Deus, me dar a consciência da diaconia, porque eu também preciso servir. Eu também preciso servir. Sabe qual é a iniciativa dos apóstolos? Quando houve a murmuração, então eles têm algumas iniciativas, e aí eu aprendo uma coisa bem interessante: para combater a murmuração, é necessário que sejamos cheios do Espírito. Se não for cheio do Espírito, não aguenta o murmurador, porque a primeira coisa que dá é entrar na carne, e se torna murmurador igual. Para lidar com o murmurador, gente que não está com o coração azedo, gente que está insatisfeito, gente que não está satisfeito com nada, só cheio do Espírito Santo para suportar. Então, amados, a murmuração destrói a igreja. O murmurador destrói e mina a força da liderança. E não sou eu não estou, é por isso que eu falei no início para vocês, eu preciso tomar muito cuidado para apresentar o que o texto nos apresenta, e não se tornar algo de teor pessoal. Não é a sequência do texto. Nós estamos estudando Atos para você, e Atos para você no capítulo 6, fala sobre o levantamento de pessoas que iriam trabalhar na diaconia, no serviço, para ajudar 12 apóstolos. Aliás, queridos, nós falamos muito de colegiado, aqui está a essência do colegiado. Haviam 12 que trabalhavam com aquela igreja. Gente, eram os apóstolos, Pedro, João, eram eles, que estavam lá com aqueles desafios de trabalhar com aquela igreja. Então a gente precisa, de forma bem sábia, orar ao Senhor e fazer uma autoanálise e dizer: Deus, eu tenho sido descontente por aquilo que o Senhor tem feito em mim e na igreja. Me ajuda, Senhor. Eu não estou falando, queridos, que eu falo para o pessoal que entra na minha classe: quando você faz parte desse contexto de vida, de corpo, de igreja, você tem direitos e deveres. Eu não estou falando que vai ter um momento ou outro que você vai falar: puxa, eu preciso de ajuda. Tem que gritar socorro. Mas tem coisas que a gente precisa maturar. Está na hora de sair do leitinho. Está na hora de a gente começar a comer uma comida mais sólida. O texto diz que os apóstolos tomaram a iniciativa para resolver o problema. Agora veja que Satanás, tendo falhado em destruir a igreja com a perseguição ou com a corrupção de Ananias e Safira, agora ele tenta destruir a igreja com a distração. Que distração? Se ele pudesse preocupar os apóstolos com a administração social, que embora seja essencial e não era a sua vocação, eles negligenciariam a sua responsabilidade. Qual era a responsabilidade deles? Orar, pregar e ensinar, e assim deixariam a igreja sem qualquer defesa contra a falsa doutrina. Quer ver a igreja ser destruída? Ela não está fundamentada na palavra. Qualquer ventinho de doutrina leva para lugares ruins. Satanás queria levantar naquele contexto uma igreja onde não mais ouvisse a palavra, não mais vidas fossem convertidas pela ação do Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, mas Satanás queria levantar naquela igreja, uma igreja que fosse fraca, biblicamente falando, sem doutrina. É por isso que ele tenta desviar o foco dos apóstolos, levantando pessoas para murmurar de uma situação que poderia ser resolvida, como fora resolvida, para que eles então não tivessem tempo para ler a palavra, para orarem, para ensinarem a palavra de Deus. É por isso que no versículo 2 eles falam: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos entenderam que Deus os havia chamado ao ministério da palavra e da oração.
Portanto, meus irmãos, qualquer coisa que os afastasse da sua prioridade, não importa quão boa ou nobre poderia ser, na verdade estava desviando-os da sua vocação. Não importa se é boa, não importa se é nobre, se Deus chamou para cumprir algo, cumpra. E aí no versículo 3 diz o texto então que eles chamam a igreja, convidam os discípulos e diz: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais nos encarregaremos deste serviço. E aí o versículo 5 diz que tal proposta agradou a todos, porque eles sabiam que humanamente era impossível eles continuar servindo, cuidando das viúvas, orando e ensinando a palavra. Era impossível. Eles iriam continuar rodando pratos e os pratos iriam cair. Não teria possibilidade deles continuarem daquele jeito. Os apóstolos se recusaram se distrair do seu principal ocupação, que era pregar o evangelho. Então eles convocaram a assembleia, os irmãos, os discípulos e delegaram para eles responsabilidades. Portanto, queridos, em qualquer igreja, aqui também há muitas tarefas que precisam ser feitas. É tentador dizer que a liderança tem que fazer um pouco de tudo. É tentador dizer, a liderança não, mas o líder tem que fazer um pouco de tudo. Isso leva a um desastre espiritual. Por quê? Quando os líderes fazem um pouco de tudo, eles acabam fazendo um monte de nada. Ele não consegue se dedicar por completo para aquilo que Deus chamou para fazer, para aquilo que é função. E a pergunta é, por quê? Porque uma vez que a igreja é edificada sobre a palavra de Deus, os líderes devem dedicar-se ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Eu não estou falando, queridos, que a assistência social não vai acontecer. Não é isso. Eu estou falando quando tudo isso está sobre um só, não dá. Fica muito difícil. Essa é a grande realidade. E o que teria ocorrido se os apóstolos não tivessem sabiamente conduzido a igreja através daquele momento turbulento? Se eles não tivessem agido, o que é que teria acontecido? Os cristãos gregos poderiam ter dividido a igreja. Os apóstolos poderiam ter abandonado a prioridade da palavra de Deus e da oração, deixando o importante para cuidar do urgente. Enfim, o movimento inicial da grande comissão teria se enfraquecido e a chama teria apagado. Deus os chamou para pregar o evangelho. O Senhor disse: vocês serão testemunhas, vocês serão empoderados para vocês darem continuidade o que eu comecei a fazer e a ensinar. Isso é ordem de Jesus. Os apóstolos reconhecem a necessidade de servir as viúvas. O texto nos mostra isso. A solução, porém, não era o abandono ao ministério da oração e da palavra, mas escolhendo homens com credenciais para exercer esse ministério. E quais eram esses credenciais? Homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e com muita sabedoria. Para quê? Para lidar com os dilemas que vão surgindo diariamente na vida eclesiástica. Para lidar diariamente com esses desafios. Então o texto nos relata que a proposta dos apóstolos agradou a todos. E eles propuseram: enquanto vocês escolhem esses homens, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da diaconia da palavra. Existe a diaconia da ação social, existe a diaconia da palavra, existe a diaconia da oração. A diaconia, ela está em todos os âmbitos da igreja, e é para todos, porque 1, 2, 10 não vão conseguir exercer todo o serviço no contexto eclesiástico, se não houver uma mentalidade da igreja de que é necessário um envolvimento. Não tem como. Amados, eu não estou aqui dizendo que a igreja não serve, não é isso. Só estou aqui falando que se você está na posição de murmurador, está na hora de você sair daí e assumir o seu papel, e assumir o seu dom, e assumir a sua responsabilidade. Você está entendendo isso? Queridos, eu vou continuar semeando no coração da igreja.
Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo, onde Deus está agindo, onde o Senhor está trabalhando, mas a igreja, ela precisa estar sensível ao mover do Espírito, na atuação divina no meio dela. Todos nós. Eu tenho orado muito seriamente, para que nós, como igreja PIB Cubatão, na pessoa do Salvador, Cristo Jesus, seja referência de uma igreja que cumpre a missão, que prega o Evangelho, que ama vidas, que se dispõe para o serviço do reino, que vidas, ao olharem para a vida desta igreja, possam dizer: lá está uma igreja amada, que cuida, que prega, que ora, que vive. Eu tenho orado por isso, e eu creio que nós podemos viver isso. Mas entre eu orar e crer que podemos viver, não cabe apenas a mim. Então precisamos orar, crer e depender de Deus para viver isso. Como? O todo. É o envolvimento de todos nós, meus irmãos. Tem muita coisa para se fazer. Deus, na sua soberania, deu uma segurada na igreja e disse assim: vocês vão ficar um pouco quietinhos aí, observar algumas coisas, mas Deus de alguma forma está sinalizando que é necessário a gente começar a trabalhar e se envolver melhor dentro daquilo que é desafio do ambiente eclesiástico. É que eu esqueci. Eu estou há 2 anos, e os irmãos aqui sabem, tentando estudar com a igreja um livro chamado A Treliça e a Videira. O trabalho de treliça no livro apresentado, quer dizer, é tudo isso aqui, é a câmera que está lá nos filmando, é aqui a TV que está aqui na minha frente, é a água, aqui é o púlpito, tudo isso aqui é treliça. Mas a videira somos nós. E nós precisamos estar em evidência, no sentido de que a treliça é importante, mas a videira precisa estar junto. Porque não só sobressai treliça. E se prepare, porque esse ano nós vamos estudar esse livro. Todo ano eu falo isso. Eu vou aprender com o Tiago, se assim Deus quiser. É um livro extraordinário. Eles escolheram, os apóstolos então... um outro detalhe. Quem era que estava reclamando? No versículo 1. Oi? Os judeus de fala grega. Os 7 escolhidos são todos gregos. Os nomes deles é gregos, nenhum tem nome judeu. Eles estão reclamando, e eles são a solução para aquilo que eles reclamavam. Às vezes a gente reclama e a solução somos nós. Deus está apontando, somos nós. O texto continua, e aparece a primeira menção no todo o Novo Testamento, ou em Atos, de imposição de mão, delegando a autoridade. Trazem aqueles homens diante dos apóstolos, e eles então impõem as mãos, delegando sobre eles autoridade e responsabilidade de fazerem um serviço diaconal. E eram homens cheios do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos falar de um deles, chamado Estevão. Homens que fizeram diferença na vida da igreja, pessoas que foram escolhidas por Deus. E aí o que aconteceu após eles serem escolhidos, enviados, e os apóstolos orarem por eles? O versículo 7 então diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos, e em Jerusalém também grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Qual foi o resultado da ação dos apóstolos? O texto fala que crescia a palavra. Aliás, essa é uma expressão que você deve anotar na sua Bíblia. O livro de Atos aparece o tempo inteiro falando do crescimento da palavra, no sentido da exposição bíblica. O tempo inteiro nós vamos ver isso, essa expressão aparece. O versículo 7 nos leva ao final deste pequeno episódio da igreja primitiva. Primeiro, crescia a palavra, havia uma receptividade à mensagem. Em segundo lugar,
multiplicava-se o número de discípulos. Em terceiro lugar, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Haviam 4 categorias de sacerdotes no contexto de Israel, no contexto de Jerusalém, e dentro dessas 4 categorias, aproximadamente 5.000 sacerdotes pertenciam a cada uma dessas categorias. O texto é evidente em dizer que para a palavra de Deus não há barreiras. Começou a alcançar o coração daqueles sacerdotes, e muitíssimos deles obedeciam agora a fé, não mais no contexto ritual judaico, mas em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome por isso. Eu quero voltar a sinalizar para vocês: se multiplicava o número dos discípulos. Estamos fazendo verdadeiros discípulos? A palavra não diz que se multiplicava membros. Não era membros que se multiplicavam, eram discípulos. Graças a Deus nós estamos multiplicando discípulos, não é membro. Discípulo é alguém parecido com Cristo, é alguém que é ensinável, é alguém que se propõe a realizar e cumprir a mesma missão pela qual ele for orientado a fazer. Ele dá continuidade. O texto vai dizer claramente que se multiplicavam discípulos. Portanto, meus amados, nosso alvo não é fazer membros de igreja, e sim verdadeiros discípulos de Jesus. Pessoas que imitam a Jesus, pessoas que vão seguir a Jesus, pessoas que vão se colocar diante de Jesus para fazer a vontade de Jesus, cumprindo a missão. Onde? Em qualquer lugar onde o Senhor o enviar. Seja no seu contexto de igreja local, seja no seu contexto de família, no seu contexto de trabalho, no seu contexto de faculdade, onde quer que ele está, ele é discípulo de Jesus. Ele faz parte de uma instituição, ele está arrolado ao rol de membro da primeira igreja batista de Cubatão, ele está lá, está arrolado lá no rol de membros daquela igreja, mas ele é discípulo de Jesus. Antes de mais nada, eu sou discípulo do Mestre, eu sou um pequeno Cristo, eu sinalizo o reino, eu compartilho amor, eu compartilho o evangelho genuíno. Onde o Senhor me enviar. Por quê? Porque eu sou discípulo dele. E uma igreja formada de discípulos, ela levanta discípulos, ela forma discípulos, ela não levanta e não forma membro. Porque o membro, ele tem mais a vontade de trabalhar com o que é treliça e não com o que é videira. O que é ser discípulo. Então você somos discípulos. E Jesus disse na grande comissão: portanto, vão, façam membros, discípulos. E discípulo se compromete com a diaconia. Discípulo se dispõe a servir. Discípulo, ele está contente porque ele sabe quem é seu mestre. Discípulo, ainda que tudo esteja ruim, ele está lá: Senhor, eu sei quem está conduzindo a minha vida. Discípulo, alguém que aprende, alguém que anda com o mestre. Então a gente percebe que Satanás foi derrotado na sua tentativa de distrair a igreja de sua missão. Os apóstolos foram capazes então de se entregar inteiramente à pregação do evangelho e à oração, e o resultado foi que a palavra de Deus se espalhou ainda mais, e vidas foram impactadas com a verdade contagiante e o amor da igreja do primeiro século. Por quê? Porque eles foram discípulos. Caminhando para o final, como que nós podemos aplicar tudo isso que nós estamos estudando na nossa própria vida? Olhando para essa realidade, pensando na diaconia, que é serviço de todos, ou que é dever de todos nós, como é que isso se aplica a mim então, pastor? Como é que se aplica a mim, discípulo do Mestre? Como é que se aplica a mim, que estou aqui hoje ouvindo, sentado, ouvindo sobre esse princípio de diaconia? Como é que se aplica a mim, pastor, que estou aqui em casa, louco para voltar para servir? Como é que isso se aplica a mim? Primeiro, quando nos esquecemos da nossa responsabilidade, toda a igreja sofre. Quando nós, queridos, como todo, individualmente falando, esquecemos da nossa responsabilidade,
Toda igreja sofre. É por isso que nós devemos dar importância, a prioridade na obra do Senhor. Às vezes, os líderes devem dizer não para o que é bom, a fim de dizer sim para o melhor. Os apóstolos disseram, não, isso é bom, mas não é o melhor. Nós vamos orar e ler a Bíblia. Nós vamos nos dedicar a isso. É por isso que nós temos falado tanto desse contexto de não criarmos uma igreja onde promova eventos, mas uma igreja onde promova vida. Não que o evento não possa acontecer, mas ele precisa ter uma finalidade. A igreja ela é formada de discípulos, e discípulo tem missão para cumprir, e a missão dele é fazer outros discípulos. Você está entendendo isso? Então, se discípulo tem o dever a cumprir, a missão dele é formar outros discípulos, a diaconia é de todo mundo. Onde? Na vida e no ambiente eclesiástico. O dever é de todos nós. Segundo, precisamos ter consciência da impossibilidade de se fazer todo o trabalho na obra do Senhor. Os apóstolos não poderiam fazer o seu trabalho e ao mesmo tempo alimentar as viúvas. Na igreja há centenas de coisas para serem feitas e, portanto, são necessárias centenas de mãos dispostas a servir. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata da variedade dos dons espirituais, onde? No corpo. Ele deu dom, ele distribuiu, o Espírito distribuiu dons a quem? A todos nós. Qual é a finalidade desses dons? Servir quem? Ao corpo. Todos nós. Não importa quão duro trabalhamos, não podemos fazer tudo o que precisa ser feito. Por quê? Não podemos fazer tudo o que precisa ser feito, porque esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos sirvam. Não é uns, é o todo. O dever de Deus é para todo mundo, a diaconia é dever de todos. Não é só do pastor, não é só do ministério de adoração, não é só do ministério de oração, de missões, educação, família, introdução, ai, deu branco, integração, o dever de todos. É por isso, meus amados, que a partir dos próximos domingos, vocês começarão a ouvir um pouquinho sobre os nossos ministérios, e sobre cada departamento que esse ministério tem, para que a igreja se envolva e sirva. O desejo de Deus é que todos sirvam, e não alguns. Se você é um cristão, um discípulo, mas no momento não está usando os seus dons para servir ao Senhor, você precisa buscar a Deus em oração e compreender como servi-lo. Se você está resmungando ou murmurando sobre um problema na igreja, pode ser um indício a respeito de onde Deus quer que você se envolva e sirva. Coloque-se diante de Deus e pergunte para o Senhor: é aqui que o Senhor quer que eu sirva, que eu me envolva? Se você é um discípulo mesmo, você vai servir. Porque Deus te deu dons para servir. Então veja que os apóstolos eles foram proativos. Eles agiram rápido, queridos. De que forma eles agiram rápidos? Eles encararam o problema. Qual era o problema? Tem alguns aí que estão reclamando, estão murmurando que as viúvas estão sendo esquecidas, e de fato era verdade. Os apóstolos então agiram, eles foram proativos, eles não pensaram, então tá bom, vamos encarar o problema. Qual é o problema? Ah, tem muita gente, está que nem abelha, está murmurando, está zumbindo muito, ok, e qual é o problema? São esses, então tá bom, então vamos definir as prioridades. Quais são as prioridades? Não, as prioridades é cuidar das viúvas, sim, mas nós precisamos levantar pessoas para fazer isso. Por quê? Porque nós vamos cuidar da palavra e da oração. Eles não apenas definiram, eles não apenas encararam o problema, mas eles definiram a prioridade, eles delegaram responsabilidade. Eles olharam e falaram assim: olha, escolham aí vocês, pessoas tenham um bom testemunho, sejam cheios do Espírito Santo, de sabedoria. E eles então cuidarão disso, porque senão os pratos vão cair.
E eles não apenas delegaram responsabilidade, mas eles também executaram os planos. Eles delegaram a responsabilidade, mas também executaram o plano. Mas mesmo assim, queridos, existem algumas lições que nós precisamos aprender. Mesmo os apóstolos encarando o problema, mesmo eles definiram as prioridades, mesmo eles delegando responsabilidade, mesmo eles executando o plano, mesmo assim, nós precisamos aprender que boa liderança não nos exime de problema. Não. Boa liderança não nos exime de problema. Imagine uma igreja, eu quero que você imagine uma igreja pastoreada pelos 12 apóstolos que andaram com Jesus. Mesmo assim, aquela igreja, ela enfrentaria dificuldade. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Vai ter. O problema não é ter a dificuldade. O problema é a maneira como nós vamos tratar essas dificuldades. Como nós vamos reagir a essas dificuldades. A maneira como nós vamos encarar essas realidades. Se ela vai partir de um tom onde me faz ter um coração que está descontente por aquilo que eu não entendo o que Deus está fazendo, ou eu vou estar reagindo a isso para sinalizar o reino e me adequar à ação do Espírito de Deus no meio da igreja. Precisamos aprender também que necessidades urgentes não requer que se perca o que é prioritário. O que é prioritário para os apóstolos, eles definiram. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Essa é uma necessidade urgente, eu reconheço, elas estão sendo esquecidas. Nós não damos conta. Tem muita gente aqui, mais de 20 mil, mas nós vamos resolver. Mas isso não deve tirar de nós o que é prioritário. O que é prioritário? A palavra de Deus e a oração. Portanto, não só pastores, mas a liderança não deve se sobrecarregar e negligenciar a palavra e a oração. Por quê? Porque se assim acontecer, a igreja ela estará fraca doutrinariamente e ela corre um sério risco de ser conduzidas por ventos de doutrinas. E terceiro, e aqui caminhando para o final, crescimento não é desculpa à falta de cuidado com as pessoas. Se a gente vê claramente no texto, mais de 20 mil. Os apóstolos falaram, não, peraí, o problema é esse, aqui está a realidade, aqui estão os desafios, vamos lá, delegamos funções, vamos encarar a realidade. Isso não é desculpa para que as pessoas não sejam cuidadas. Mas quem vai fazer isso? Todos. A diaconia é dever de todos. Todos nós. Gente capacitada, meus irmãos, deve exercer seus dons e servir aos outros. Lembra do nosso retiro? Fomos salvos para... Você não foi salvo para fazer volume na igreja, como diz um amigo meu. Lembra do amigo meu que falava sobre isso? Você não foi salvo para fazer volume na igreja. Você foi salvo para servir. Portanto, diante disso, caminhando para o final, você que aqui já está conosco há 4 anos, vai ver algo, mas você que está chegando agora, terá a oportunidade de ver. Lembra? Vamos relembrar, eu falei que ia passar todo ano, não falei? O início do ano passado, no dia 8 de janeiro de 2020, eu passei esse mesmo slide. Você já se identificou? Quem é você? Os que só querem assistir, ficar lá debaixo da árvore no bem bom, enquanto os outros estão trabalhando, quem é você? Os que criam problemas, enquanto os outros estão trabalhando, você está puxando o contrário, falando, concordo com isso, não dá certo esse negócio, você nunca está junto, mas está reclamando de tudo. Quem é você? Os que querem ser servidos, enquanto os outros estão trabalhando, você está em cima da carroça, feito um miserável, fazendo força. Quem é você? Os que desejam trabalhar? Você? Quem é? Você já conseguiu perceber quem você é ali naquela imagem?
Quem é aqueles que estão servindo? Quem é aqueles que estão servindo? Há uma frase do... Não é o John Piper, eu esqueci o nome do autor agora. Philip Yancey. Ele falando sobre a igreja. Igreja, por que me importar? Neste livro ele fala assim: quando os membros tornam-se espectadores, sócios remidos que vêm e usufruem e vão embora, isso é um perigo. Vou ler novamente. Quando os membros, e eu vou trocar a palavra membro para discípulo. Quando os discípulos tornam-se espectadores, sócios remidos, que vêm e usufruem e vão embora, isso é um perigo, e é um perigo mesmo. Nós estamos em um tempo onde está se terceirizando as coisas dentro da igreja, estão pagando-se para se fazer as coisas na igreja, porque os crentes não querem usar mais seus dons. Queridos, essa é uma realidade de um novo mundo, e é verdade. É uma grande realidade. A igreja somente será forte quando cada membro se comprometer ao ministério que Deus o capacitou para fazer. Esse é o texto que eu leio para todo novo membro e todo aquele que desce as águas. Cada um deve cumprir a sua função para o exercício, a edificação da mutualidade. Efésios 4,16 vai falar claramente sobre isso. Então use os seus dons com sabedoria, não enterre. Então um dia o mestre vai declarar: muito bem, servo bom e fiel, venha participar da alegria do seu Senhor. Queridos, amada igreja, a diaconia é dever de todos nós. Olha, vê se o prato está caindo, e vai lá e fala: irmão, deixa isso aqui comigo, cuida dos outros, porque isso aqui eu vou me responsabilizar, ele não vai cair, vou rodar esse prato. Quero concluir, que saudade. Eu amo essa foto, está na hora de a gente tirar outra. O que Deus quer fazer, o que somos e onde estamos. Já parou para pensar? O que é que Deus quer fazer do que somos e onde estamos? Eu sei que Ele quer fazer uma coisa extraordinária. Eu sei que Ele quer fazer algo extraordinário através de um povo que se submete ao seu senhorio e à sua palavra. Que Deus nos ajude, meus amados. Que Deus nos ajude. A gente percebe que a igreja primitiva, ela se adequou a essa realidade de compreender que a diaconia era de todas. Enquanto isso, ela cumpriu a missão em Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou aos confins da terra. Que Deus nos abençoe e que Deus, de fato, nos faça ser uma igreja cada dia mais comprometidas com a sinalização do seu reino e com fazer discípulos. Então, por favor, se você entendeu isso, que a diaconia é de todos, não é obrigado, mas eu queria que você se colocasse de pé. Coloque-se de pé. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Se coloque de pé. Eu não quero trazer nenhuma sensação de emocionalismo para o seu coração, mas eu quero desafiar você a averiguar muito próximo aí o teu coração e dizer para Deus: em que posição que eu estou hoje, Senhor? De um discípulo que sirvo ou de alguém que tem a tendência a murmurar? E não é só na igreja, é no meu contexto de vida. E eu quero desafiar você a orar, muito seriamente sobre isso. Eu creio, esse tempo vai passar, e Deus fará, através desta igreja, de homens e mulheres comprometidos, coisas extraordinárias. Porque compreendeu que a diaconia é do todo. Eu quero que você ore.
Não espere pelo pastor, pelo microfone, mas eu quero aquecer no seu coração. Diga para Deus, aí Deus, o Senhor falou comigo sobre isso. Eu te agradeço porque eu já tenho me comprometido com o serviço diaconal. Deus, eu quero pedir misericórdia porque eu não tenho me envolvido da forma como eu deveria me envolver. Deus, me ajuda. Ore ao Senhor. Senhor, estamos todos nós aqui reunidos como tua igreja, como teus filhos, como teus discípulos, como teus servos, e queremos, ó Deus, a individualidade do nosso coração, nos apresentarmos ao Senhor. E diante, Senhor, da averiguação que o Senhor fazes em cada um dos nossos corações, quero te pedir que nos tire, Senhor, da nossa zona de conforto, se porventura estamos lá. Quero te pedir, Pai, que nos dê, Senhor, essa consciência de que é dever de todos nós o ministério da diaconia. A diaconia, Senhor, é para todo aquele que é teu filho, que é teu servo, que é teu discípulo. Cientes desta verdade, eu quero nesta noite, Senhor, como teu filho, como teu servo, rogar ao Senhor que nos encha do teu Santo Espírito e que nos dê, ó Deus, esse coração inclinável e ensinável à tua palavra. Por favor, Deus, aquilo que o Senhor tens que fazer, realizar através desta tua igreja, faça, Senhor, mas comece em mim, comece em nós, ajuda-nos, ó Pai, para que de fato, Senhor, continuemos no cumprimento da missão, onde quer que estejamos, seja no contexto de família, no contexto de vida profissional, no contexto do âmbito eclesiástico, onde quer que estejamos, usa-nos para a glória do teu nome. Eu louvo ao Senhor e peço-te que desperte-nos, por favor, faça isso, em nome de Jesus, amém.